Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, da palavra de Deus, né? Então, continuando aí o estudo do livro de 2 Samuel, nós estamos vendo aí o abismo que Davi causou na sua própria casa, né? Êxodo capítulo 20, 4 e 5 diz que Deus, a maldição vai até a quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. E Davi, pelo pecado de Batseba e Urias, né? O profeta falou com ele que a espada nunca mais apartaria da sua casa. Deus havia perdoado o pecado dele, mas a consequência do pecado, ela fica. E agora a consequência está vindo na família, né? É interessante, né, que antes da nova aliança, os filhos pagavam os pecados do pai. Você vai ler Jeremias capítulo 31, verso 29 a 35. Na nova aliança isso está quebrado, mas na antiga, os filhos pagam os pecados do pai. E agora a família de Davi estava pagando a loucura de Davi. Então você vai ver aí, né, Absalão semeando contenda. No livro de Provérbios, capítulo 6, verso 19, diz que Deus abomina o que semeia contenda entre irmãos. Amon, irmão de Absalão, vai possuir Tamar, irmã de Absalão, e vai levar ela à vergonha. E Absalão vai assassinar o seu irmão. O preço do pecado é a morte. Consequência, morte, maldição. E agora ele se refugia, e nós vamos ver a história do rei Davi. Passado 3 anos, Davi está com o coração inclinado a perdoar. Joabe manda uma mulher contar uma história para Davi, porque Joabe queria trazer Absalão de volta para Jerusalém. Davi manda ele voltar, mas ele continua intentando contra a vida do rei, do pai dele. E ele começa a desvirtuar as pessoas que iam pegar conselho com Davi. Sempre quando uma pessoa está folgada, é um perigo muito grande. Davi agora é um homem poderoso, rico, cheio de mulher, e agora o seu trabalho, que era funcionar como juiz, né? O rei era sacerdote e juiz. Lembrando que o último juiz foi Samuel, e agora eles tinham um rei. Primeiro o rei Saul desobedeceu a Deus. A desobediência para Deus é como pecado de feito. Davi agora é ungido rei, né? Foi ungido rei, e agora, passados anos, ele está muito poderoso e já tem o seu palácio, né? Já tem assim uma certa arrogância, você pode ver no falar dele, né? Até com questão da mulher, ele quer mudar a Bíblia. A Bíblia fala que no caso de homicídio, a pessoa deveria ir para uma cidade de refúgio e ficar lá, para que o vingador de sangue não matasse um parente daquela pessoa, não matasse o homicida. Lembrando que Absalão, ele cometeu assassinato, que é diferente de você matar e assassinar. Ele tocaiou o seu irmão, ele programou a morte do seu irmão, e ali ele assassinou o seu irmão. Ele deveria ir para a cidade de refúgio, deveria ser julgado e apedrejado segundo a Torá. Davi não fez nada disso. Outro erro muito grave. Perdoou ali o seu filho, trouxe ele de volta, e aquilo que ele não fez segundo a palavra vai se tornar em laço contra ele. E agora, né, Absalão volta, o rei não quer ver a face dele, e agora é montado um esquema para que ele possa se apresentar ao rei, e ele apresenta ao seu pai, e arma outra cilada. A cilada agora é que ele ia para Hebron, né, para servir a Deus, que ele fez um voto. Mentira, ele estava indo lá para se transformar em rei de Israel, para ser ungido rei de Israel. O pecado de Davi começa a trazer consequências sérias, né, e você vai ver que Davi vai ter que sair corrido da cidade de Jerusalém. Olha, um homem soldado, um homem como Davi, com intimidade com Deus, agora tem que fugir do seu próprio filho. Ele tem que agora esconder para não ser morto. Ele tem agora que fugir e armar agora algo para que ele pudesse governar de longe, através de leve trás das pessoas que iam ficar na cidade, porque Absalão ia para Jerusalém e ia ser ali proclamado rei. Davi foge de diante do seu inimigo. Eu falo, quando um homem ungido de Deus, ele cai, a derrota começa a vir. Davi se arrependeu, mas ainda não aprendeu. Você tem que entender isso. Uma coisa é você arrepender, outra coisa é você aprender com a lição. Davi devia ter aprendido com os erros que ele cometeu e parar de cometer erro, porque agora ele comete mais um erro, né? Não cumpriu aquilo que a palavra determinava sobre o caso do homicídio
Não, do assassinato. Então Absalão volta e vai ser um motivo de muita tristeza e amargura de espírito para Davi. Na nossa vida também é assim. Quando nós começamos a fazer aquilo que achamos e perdemos a reverência e a obediência à palavra de Deus, Deus permite que os inimigos venham. O mundo espiritual ele funciona com legalidade. E normalmente Deus permite, não é para destruição da pessoa, é para ensinar a pessoa. Leia Hebreus 12:6, o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o que recebe como filho. Você vai ver na Bíblia muitas pessoas entrando debaixo da correção de Deus, é porque Ele ama. Você vai ver a vida do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, você vai ver lá que verso 5, que foi colocado nele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para que ele não se exaltasse. Você vai ver no livro de Atos que Deus usava, Atos 19, poderosamente a vida do apóstolo Paulo, a ponto de levarem para ele pessoas e o uso do avental, do lenço dele, trazia libertação àquelas pessoas. Paulo não precisava nem estar presente. Se Deus não colocasse um freio no Paulo, Paulo ia achar que é outro Deus na terra. E é interessante que esse espírito de enfermidade que Deus permitiu que fosse até ele, esbofeteasse ele, vai morrer com ele. Ele vai orar para que Deus tirasse e Deus não tirou. Porque Deus sabe que se tirasse aquele inconveniente da vida do Paulo, Paulo ia acabar caindo, ensoberbecendo e achando que era Deus. Assim como Satanás fez no céu, querer o lugar de Deus. E Davi agora também já achava que era um semideus, né? E o reino dele começou a ruir, a família dele começou a ruir. Eu quero dizer que o caminho para Deus, quando a gente peca, é sempre o arrependimento. Mas nós temos que aprender naquilo que erramos para não cometer de novo. Você vê, Davi arrependeu, pediu perdão, Deus perdoou ele, mas ele continua desobedecendo ou continua transgredindo a palavra de Deus, e isso, a consequência, vou repetir, Deus não tira. A consequência é na família, a consequência é no ministério dele, a consequência é no chamado dele. Hoje nós estamos vendo um monte de pastor morto, pastores que um dia foram homens de Deus, mas como Davi, morreram. E o mais interessante é que Davi vai apanhar muito e vai aprender, mas muitos dos pastores que nós conhecemos às vezes apanham e não aprendem. E o pior é quando Deus não corrige, quando esses homens continuam por cima aos olhos do mundo, porque Deus ele só corrige a quem ele ama. Se Davi estava sendo corrigido, é porque Deus ama. E se você hoje está debaixo de alguma correção, é porque Deus te ama. Pense nisso. Medite nessa palavra. E eu quero trazer uma boa notícia para você. Essa maldição que vai até a 3ª e 4ª geração, ela não vale para você. Você que converteu, você que entregou a sua vida para Jesus. Lê lá Jeremias 31 de novo, né, de 29 a 34. Você vai ver que não vai ter esse provérbio mais em Israel. Que os pais chuparam uvas verdes e foi a boca dos filhos que embotaram. Cada um vai morrer pelo seu pecado. Quando a gente vê a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, Gálatas 3,13, diz que ele nos resgatou da maldição, fazendo-se ele mesmo maldição no nosso lugar. Seus filhos hoje, indiferente do que você fez, são benditos do Senhor. Agora, lógico, que se eu abrir a porta para qualquer maldição, ela volta. Não é mais uma maldição hereditária, mas é uma maldição consequente do seu pecado. A maldição de Davi foi consequência do pecado dele e porque ele ainda não estava embaixo de uma nova aliança. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Toda consequência do seu pecado, Deus apagou os seus pecados. E se você hoje é uma pessoa que persevera no caminho estreito, toda a sua família é bendita do Senhor. Você pode falar, pastor, meus filhos ainda não converteram, meu marido, paciência. Deus ele é fiel. A minha mãe orou para o meu pai converter 20 anos. Muitas vezes ainda não converteram, porque Deus está tratando com você. Muitas vezes não converteram, porque Deus sabe que se entregar eles agora, você para de orar. Você para de buscar Ele, porque esse era o desejo do seu coração. É por isso que você está se apegando a Ele. E não deve ser por isso que você deve se apegar a Deus. Você deve se apegar a Deus porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Ele é o Pai. Porque Deus não poupou o que tinha de mais precioso por você, o Filho dele naquela cruz. Deus é maravilhoso, benigno. Pensa nisso. Busca Deus de todo o seu coração, Ele vai te dar a sua família. Deus ele é fiel até o último momento. Enquanto tiver fôlego de vida, uma pessoa pode ser salva. E Deus ele é fiel. Põe isso no seu coração. Serve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu pensamento. Reconhece Ele nos seus caminhos e Ele vai endireitar as suas veredas.
Pensa nessa mensagem hoje. Seus filhos são benditos do Senhor. Se você perseverar até o fim, tu e a tua casa poderão ser salvos. Essa é a palavra do apóstolo Paulo por carcereiro. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Fica na paz. Deus te abençoe.